O nosso convidado de hoje é advogado, funcionário do SAI e foi eleito vereador pelo PSL. Nós vamos conversar com Luiz Henrique Diniz. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui bater papo nesse programa que é o quarto. Olha só, eu que fico lisonjeado aqui de participar, como eu disse, aqui nos bastidores, no melhor podcast de Porto Feliz. É único, né? Não, mas eu fico feliz, agradeço o convite, Antônio. Badu mesmo. Badu. Eu agradeço o convite, fico feliz, só estou um pouco preocupado com as perguntas, mas vamos lá. Faz parte. Não fique preocupado, porque você vai responder a todas elas. Luiz, você começou como advogado, você fez parte do corpo jurídico do Serviço de Água e Esgotos de Porto Feliz. Sim, participei. Eu sou funcionário lá no SAI há 18 anos. O meu cargo de concurso é agente de cadastro. Então eu comecei lá embaixo, como o famoso leitorista, né? Que a gente tem. Esse leitorista podia ganhar por quilômetro, você não acha? Eu ia estar rico, hoje. E aí eu segui minha carreira dentro da autarquia, na época do nosso saudoso Chico. Eu fui agente de cadastro, depois eu fui encarregado de cadastro e iniciei minha formação na FADTU, em Direito. E na época fiz o meu estágio na autarquia, né? O Chico sempre me colocava lá nas comissões de sindicância, e na época era a Viviane Cavalante, que estava como assessora jurídica, antes não era advogada, era assessora jurídica que tinha lá. Fiz o meu estágio na autarquia, quando me formei, eu até ia pedir para me desligar do SAI, mas à época acabei entrando no corpo jurídico ali como analista jurídico. Isso em 2008, 2009, agora não me recordo muito bem. Aí como analista jurídico eu fiquei até o desligamento da Viviane, que acho que foi quando o Adilson assumiu, ela saiu e aí eu entrei como diretor jurídico. Adilson que ele está falando é Adilson Steiner, que foi superintendente do SAI Com o Rodney eu fui no corpo jurídico, com o Adilson aí eu assumia a diretoria, e com o Benedito eu fui diretor de administração do SAI. Aí quando assumiu o Gustavo eu fui destituído e retornei ao meu cargo de origem, que é agente de cadastro. Um pequeno resumo da minha história aqui. No SAI. É isso aí. Quando você foi candidato a vereador, por que você escolheu o PSL? Quando eu fui, é tudo ligado, né? Quando eu fui destituído do SAI, do meu cargo quando eu voltei ao meu cargo de origem, foi um baque muito grande, porque eu nunca fui político. Sinceramente, eu nunca gostei de política. Eu sempre fui, como funcionário de carreira, eu falava, puxa vida, eu não vou me envolver, porque eu quero ficar aqui no SAI, vou aposentar aqui, né? Você já estava conformado com a situação? Eu estava na minha zona de conforto ali, e aí quando você toma esse baque, eu falei, puxa vida, caramba. E eu pensei em exonerar, porque como eu era sou advogado, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou advogar, sei lá. Só que família, filho, você pensa, repensa. E aí eu falei, caramba, acho que eu vou entrar na política assim. Não foi por amor, foi pela dor, né? Eu falei, eu vou entender um pouco do primeiro que aconteceu comigo, já que foi política, então, caramba, eu sou um funcionário de carreira. Sou advogado. Eu falei, Luiz, acorda, né? Mas eu noto em você, assim, Luiz, uma decepção com essa queda na... Sim, sem dúvida nenhuma. De advogado para leiturista. Nossa. Só que assim, em partes, hoje eu tenho que agradecer ele, viu? Porque se ele não tivesse feito isso, eu não estaria nem como
vereador hoje. É, o seu contato popular, né? Isso, e outra, me tirou da minha zona de conforto. Sei. Né? Fiquei decepcionado, sim, porque né, eu vesti a camisa como visto do SAI, sempre briguei por aquele lugar, e aí quando você toma essa destituição, me doeu. Mas, vida que segue, eu falei, vamos. Me inspirou a entrar na política, a entender, buscar os partidos, quais os partidos que tinha na cidade, recebi vários convites de partidos políticos, sempre tive, mas aí quando aconteceu isso, nosso querido Antônio Queiroz foi um deles que me chamou lá no gabinete dele, lembro como se fosse hoje, falou, Luiz, você tem que entrar aqui comigo, no MDB aqui, vou fazer esse convite para você e tal. E aí eu fui conhecendo um pouquinho mais, como é que funciona. Eu falei, cara, mas como que é? Como que funciona? Quem manda no partido? Nominata, diretório municipal, diretório estadual, presidente nacional, como que é formada uma chapa para concorrer à eleição. E aí eu fui tomando gosto. E à época o PSL... o Gerão tinha saído do PSL e tinha ido pro PP, se não me engano. E o PSL tava... E o Marcelo Barbieri, famoso Marcelo sem queixo da lanchonete, que foi do partido desde, acho que a fundação, quando o Rolando Júlio trouxe para cá o PSL, e eu sou lá da Vila América, ele sempre falou para mim, pô Luiz, vamos lá, você sempre gostou, né? E nessa conversa a gente sentou, sentei com o Gerão, com ele, acerca do PSL, porque ele tinha saído, mas ele ainda tinha uma ligação muito forte. E aí daí eu acabei, o Marcelo acabou assumindo o partido e eu fiquei de vice do PSL. Quantos votos você obteve? 866. Um dos mais votados. Terceiro, acredito eu. Você acreditava que você chegaria a esse número de eleitores? Não, eu não imaginava que eu teria essa expressão de votos na minha primeira eleição. Até porque eu não ia sair como candidato. Eu queria montar uma chapa, montar pessoas, montar um grupo e tentar colocar pelo menos um. E eu falei, quer saber, eu acho que eu teria a chance de ajudar o partido, né, com votos. Porque daí eu comecei a entender como é que funcionava o coeficiente partidário, como que você teria que fazer para colocar um candidato, o número de votos. Eu fiquei feliz pelos meus 866, mas muito mais pelos 2.500 mais ou menos votos que o meu partido teve. Sim. Com pré-candidatos que eu conversei como a gente está aqui, sempre conversando às claras, como o partido é assim, a gente está apoiando no executivo aqui, a gente está saindo com uma chapa de vereadores assim, você tem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, sabe? Então isso que eu achei, eu fiquei feliz. Lógico, a minha votação também, mas eu não imaginava que teria essa expressão de votos aí. Fiquei contente e aumentou um pouquinho mais ainda a responsabilidade para fazer valer esses 866 votos e representar toda essas pessoas que confiaram no Luiz para estar lá. Que eu acredito que não digo nova política, mas as pessoas estão se inteirando um pouquinho mais, principalmente com a questão da internet, elas estão pesquisando quem é a pessoa, que tipo de política eu quero colocar lá, que me representa. Então isso está sendo, eu acredito, que me ajudou, a minha formação, por eu ser funcionário público, por estar ali com a população, daí fiquei andando casa por casa nessa cidade aqui, durante os 4 anos aí. Então, acho que isso ajudou e vamos agora representar aí esses votos na Câmara Municipal. Você agora, como vereador, dentro da Câmara, com os seus colegas, o que você acha que o vereador pode, além de, às vezes, não discutir os projetos e aprovar? Quando eu entrei,
agora no começo do ano de vereador, a gente entra com aquele apetite, né, de querer mudar o mundo, né? Falei, não, vou entrar lá, a gente vai fazer acontecer, aí você tem um choque de realidade. Não é bem assim. Né, Luiz, calma aí, sozinho você não faz nada, né? Então, a primeira impressão que eu tive foi essa. São 11 representantes, eu precisei estudar e verificar a estrutura da Câmara, como é que funciona, o papel do vereador. Na campanha eu já fiz isso, mas depois que você entra lá, você fala, aí a realidade chega. Então a questão dos projetos, todos os projetos passam pela CCJ, que é uma Comissão de Constituição e Justiça. E eu fiz questão de fazer parte dela, até como advogado, que eu sabia que daí eu ia me inteirar de todos os projetos, ia poder analisar juridicamente, mas tem a questão política, né? Então você esbarra, por exemplo, tendo o parecer da comissão ou não, o presidente pode pautar, né? Quando você vai fazer uma análise de projeto, às vezes tem um regime de urgência, né? E aí os projetos foram chegando. Eu fiz questão de colocar como meu assessor um advogado, para me auxiliar realmente nessa questão. Mas a maioria dos projetos, ou quase todos, chegam em regime de urgência, porque o executivo tem pressa, quer agilizar. E eu, como advogado, também, eu falei, poxa, vamos fazer projeto, vamos fazer acontecer, tudo 6 não, isso aqui é de iniciativa do executivo, isso aqui gera despesa, você não pode. Eu falei, cara, não posso nada aqui, pô. Pode. Você pode frequentar as sessões. Caramba, eu falei, eu quero fazer, não, você não faz nada, Luiz. Você fiscaliza quem Foi faz. Foi uma decepção? Não, porque você já sabia exatamente. Eu já sabia. Que não seria toda essa bola, né? Toda essa, mas você tem aquela, né? Pô, vou entrar, vou fazer os projetos, vou ajudar. Não, calma aí, Luiz. Você tem uma série, tem um caminho muito árduo para você conseguir alguma coisa. Você tem 11 cabeças pensando diferente. Você tem a questão do executivo, que se você não tiver uma proximidade, você não vai conseguir também colocar para frente as suas ideias. Hoje o vereador ele pode indicar ao prefeito, né? Então o que eu faço quando eu vejo uma coisa importante? Eu indico, eu faço a indicação, ela é encaminhada lá para o executivo, tento também conversar com os assessores, com o gabinete, falar, isso aqui eu acho importante, né? Vamos verificar se dá para colocar em prática essa ideia. Mas falar que o vereador também, é que as pessoas acham, né, vem atrás da gente, pô, Luiz, estou com um problema aqui, ali. Eu falei, não, você procurou o órgão responsável, você fez o pedido, você fez um protocolo, você abriu lá um... Ah, não, então, o primeiro passo é esse. É o assistencialismo, né? Isso aí eu esbarro até hoje nessa questão de... E ainda pode sofrer... Meu voto você não tem mais, você não me ajudou. Paciência. Então que eu não tenha, né? Eu não ligo muito assim, eu até falei, gente, eu quero que você não precise de mim. Que a hora que você precise, por exemplo, de uma vaga na creche, que você vá lá, faça o pedido na Secretaria de Educação e tenha vaga. Você quer que um buraco que o SAI fez na calçada, você vai lá, abre uma ordem de serviço, pede, vem, o buraco seja tapado, você não precisa de mim, eu só vou fiscalizar se não vier, se a vaga não chegar, se não vierem consertar, peraí, o que está acontecendo? Esse eu acredito que seja o meu papel de fiscalizar. E a questão de legislar, que é também uma questão, aí que eu tive tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser, quando chega o projeto lá, é isso que eu sempre discuto lá, eu falo, gente, peraí, passou por uma série de pessoas lá, abriu o processo jurídico lá na prefeitura, analisou, veio para cá, não, tem que votar, não, calma, deixa eu ler, deixa eu verificar a legalidade, passar no jurídico da casa também, da Câmara, vamos ler para ver se tem até erro de redação. Tem. Né? Até para quando eu for votar, saber o que eu estou votando. Sim, e a interpretação também. Uma vírgula ali muda tudo. Né? E às vezes isso soa como o cara do contra, né? Pô, o Luiz não quer... Mas sempre foi assim. Puta, cara, eu falo não. Viu? A vida toda foi assim. Calma.
né, até na sessão, os caras, não, porque isso aqui tem que sair, ser rápido, peraí, se fosse rápido, mandasse antes, né, peraí, você teve tempo, você se perdeu e agora você quer me colocar a faca no meu pescoço aqui, enquanto vereador, que eu tenho que sair correndo e analisar, e eu também sou responsável por aquilo que eu aprovo ou não. Então essas dificuldades aí que eu fui encontro na Câmara, enquanto vereador. Mas eu tô gostando, sim. Eu acho que valeu a me candidatar e tá lá, representar, tá aqui. Pelo amor de Deus. Não, você poderia estar aqui pelo SAI. Pelo SAI, né? E explicar essa crise hídrica aí que Porto Feliz está passando. Uma água aqui. Vou tomar uma aguinha aqui. Eu vou ajudar você, então. Apertou aqui o homem, rapaz. Falando em SAI, até em primeira mão aqui, eu acho que alguns já sabem, né? Que saiu a portaria, eu vou me afastar do SAI, né? Eu já fiz o meu pedido. Vai sair agora, já saiu na Gazeta, eu vou até o fim do ano. A partir de janeiro estou afastado. Aí eu tinha que escolher abrir mão do salário, né? Do SAI ou da Câmara, né? Eu não sabia. Então eu escolhi abrir mão do salário da Câmara. Então eu não vou mais receber o salário de vereador. Os quanto? Quanto acho que uns 4.100 subsídio de vereador lá. Então você ganha mais no SAI. Eu ganho mais, no SAI. Por isso que eu optei ficar no SAI. Não, se quiser aportar transparência, vocês descobrem quanto o Luiz ganha. Não, é só um xiste, é só uma cutucada. Então eu tive que abrir, mas eu vou ter mais tempo, né? Primeiro para exercer minha profissão de advogado, né? E poder dar mais atenção na Câmara Municipal. E vai sobrar mais dinheiro para a Câmara. E vai sobrar mais dinheiro para a Câmara. Não é? Vai. Menos, nada, 60 mil por ano lá. Pois Luiz. Então, é alguma coisa, poxa, né? Vida. Agora, Luiz, voltando à crise hídrica, Porto Feliz nunca... Tentei sair. Não posso esquecer a pergunta. O Porto Feliz nunca viveu uma crise desse tamanho, e outra, todo ano tem estiagem, não é uma novidade. O que faltou? A estiagem era como a gente já passou no passado. Acho que no começo do ano também era previsto, acho que uma das maiores estiagens que a gente ia passar aqui na nossa região. Até quando eu assumi, quando vereador, por eu estar como agente de cadastro, eu me afastei um pouco da questão das decisões que eram tomadas, o que estava sendo feito. Eu era eleitorista, fazia meu papel, entregava lá, fazia as atribuições do meu cargo. Quando eu assumi, eu falei, cara, eu vou retomar quanto vereador o que está acontecendo na autarquia. Inclusive foi uma das minhas a minha primeira entrevista no jornal Tribuna das Moções, a questão dos poços que já haviam perfurado, que estavam inativos, né, por conta de falta de equipamento, de bomba. Essa eu não sabia. Teve aí no começo... São os poços que o Adilson... Isso, que o Adilson tinha licitado. Sei. Eles não estavam em funcionamento, porque faltou a compra de equipamentos, acho que de bomba, painel elétrico, não sei... Não deu tempo de comprar esse equipamento? Então, aí já cabia ao gestor ter feito essa... Mas aí eu dei até na entrevista, eu lembro que daí depois de um tempo foi comprado para colocar os postos em operação, né? Foi a primeira coisa que quando eu assumi como vereador, até fui conversar com o Gustavo à época, ele falou, poxa vida, eu vou agilizar isso daí, e acabou comprando lá, não sei como é que foi o processo, sei que os postos foram colocados em operação. São 6. Acho que 5 ou 6, né? 5. Né? E agora porque eu lembrei, porque eu também fazia parte, né? Claro. Então eu lembrei, falei, caramba, e os postos lá? E aí começou a questão que eu vi que a gente iria passar por uma estiagem, mas eu via que sempre a conversa era, não, fiquem tranquilos, não vai faltar, a gente está controlando, está mantendo. E volto a dizer, eu como funcionário não fiz parte, eu
não faço parte da gestão, né? Mas, como vereador, queria saber. Sim. Aí eu lembro que, acho que no meio do ano, que a gente começou a sentir um pouco aí, mas ele tinha ido na rádio, falou, não, podem ficar tranquilos, que não vai faltar, a gente vai dar conta e tal. Aí deu no que deu, né? Eu fiquei muito, até foi um dos motivos que eu convoquei na Câmara Municipal, né, para prestar esclarecimentos lá para a população, porque eu como funcionário e vereador ainda estou sendo cobrado, né, porque, pô, Luiz, e a água? O que vocês estão fazendo? Vocês, né, sempre coloca a gente como, eu falei, olha, enquanto funcionário eu exerço minhas atribuições, como vereador eu vou cobrar de quem tá à frente que explique o que está acontecendo. Eu acho que ele contou com as chuvas aí agora do final do ano, que não vieram, e aí gerou todo esse problema que a gente está enfrentando aí, e agora ele vai ter que dar uma solução aí a curto prazo, curto e médio prazo, além de pensar também na cidade. É muito preocupante, que, como você mesmo disse, o SAI nunca faltou água, né? Como a gente fala, em 50 anos de autarquia, a gente nunca passou por um momento que a gente está vivendo hoje. E você não pode jogar, não, é a estiagem que foi a pior. Isso não interessa. Porque, na verdade, você vende água. A água não é gratuita. Você cobra por ela, como cobra o esgoto. Eu não sei, essa cobrança do esgoto é um negócio terrível para mim, que eu não entendi até agora. Mas paga. Agora, como é que você pode exigir que você economize água? Quem joga água fora? Ninguém. Entendeu? Ela é paga. Então, quanto mais você consumir, mais você vai pagar. Então, não existe desperdício de água. Eu acho uma coisa terrível isso. Bom, daí vai fazer o racionamento. Tá? Quando você abre a torneira, tem água, o que você faz? Você enche tanque, enche baldes, enche barris, o que você... Qual é o racionamento? O que você racionou? Nada. O racionamento hoje, eu vejo que é uma ação que teve que ter sido tomada ali, poderia ter sido tomada bem antes. Aí é uma questão de... Mas você é a favor do racionamento? Na atual situação, não tem o que fazer. Ou você raciona, ou você não tem, né? O que ele está fazendo? O que acontece? Acabou... O Avicuia, acredito eu que 60% ele abastece a cidade, os outros 40% de poços. Quando secou e acabou, e aí? Então... Perfurar poços? Correndo. Então você teria, por isso que eu falo, todo mundo, não digo todo mundo, mas tem a gestão teve sua parcela de culpa. Que você mas tem teve toda a culpa, Luiz. Eu não estou, na verdade, eu não estou amaciando nada. Se você está para administrar, você tem que saber das coisas. Isso. Você entendeu? Entendi. Não há nada de pessoal. Porque existem bairros aí que estão há 15 dias sem água. Como é que faz essa jogada? Os comunicados do SAI são a pior coisa que eu já vi. Terça-feira vai faltar em tal lugar. Mentira, está faltando desde ontem. Na terça tem, no outro dia não tem. Não bate. Chegamos numa situação crítica, aonde... E nós temos um aquífero que tem água para 300 anos. Investimentos não só em captação de água, mas investimentos em distribuição teriam que ser feitos. Os poços teriam que ser já pensados. Enfim, eu vou falar daqui para frente. Se eu falar daqui para trás, vai... Hoje, o que eu vejo que eles estão fazendo, inclusive mantive a minha convocação para que ele volte lá e preste mais esclarecimentos daquilo que ele está, das decisões que estão sendo tomadas, inclusive desses poços que estão sendo furados. Não é só furar o poço. Você tem que ver a qualidade da água, a vazão, armazenamento. Que tipo de bomba que eu vou comprar, painel elétrico, aonde eu vou distribuir essa água, que tipo de água, eu vou poder jogar ela direto no reservatório, eu tenho que fazer um pré-tratamento aqui ou não, aonde eu vou furar esses poços,
porque eu tenho hoje o aquífero que abastece uma região da cidade, eu tenho a Vicuia que já abastece a cidade inteira. Então, essa logística que tem que ser pensada. E os postos não é só furar, você tem que ter dinheiro para equipá-los. Mas o SAI era o primo rico da administração. Sempre foi. É mentira isso que eu estou dizendo? Sempre foi. Sempre foi. Sempre teve recurso para isso. Hoje agora está indo buscar. Hein? Hoje é o primo pobre. Não, e está indo buscar dinheiro na administração porque não consegue sobreviver. É uma coisa muito triste. Eu acredito que até para equipar esses postos aí vai ter que ser enviado recurso da administração direta para o SAI para a gente fazer, suprir esse custo que vai ter a mais nos postos, né? Volto a dizer, o SAI hoje, até por conta também, lógico, da pandemia que teve lá, que não pôde se cortar a água e tal, mas hoje pode. Baixou o número de mortos, aumentou de recuperados, o vírus está mais brando, daí pode, é isso? E outra coisa, porque também aquilo que você falou, a gente tem o aquífero, converse com a empresa, faz um aditivo no contrato. Que empresa? A General Water. Ela não faz aí a captação, exploração e não cede? A General Water, ela já existe porque o SAI, na época, não tomou a iniciativa de fazer. Ou não? Sabe o que me parece, Luiz? Parece que eu vou falar mais que você, porque eu fico indignado com algumas coisas. Eu deixei o jornal, mas eu não deixei o jornalismo fora. Eu perfuro água na sua casa e vendo para você. Vamos lá, não é defendendo, é a realidade que aconteceu. Não amacie. Sem amaciar, falar o que eu vejo. À época, optou-se por essa, vamos dizer assim, essa modalidade de licitação. Eu vou ceder para a empresa explorar por 20 anos, montar a estrutura de captação, perfuração, investimentos nos poços, e vou vou comprar essa água durante 20 anos, e depois dos 20 anos eu sou o dono. E durante esses 20 anos eu vou pagar pela exploração. 100 milhões, eu acho, mês, que a General Waters vende ao SAI. 100 milhões o quê? De litros. Porque recebe entre 250 a 300 mil reais por mês. Ou seja, R$3 por litro, por metro cúbico. Optou-se à época por fazer, tanto é que o contrato ainda está sob júdice do Tribunal de Contas. Sim. Né? Está em vias de ser julgado, acredito eu, tanto pela legalidade ou não, um recurso da empresa lá. Só que assim, enquanto não for julgado, ele existe. E a empresa faz a captação e passa 100 milhões. Não, mas ele existe mesmo sem ser julgado há muito tempo. E a gente sabe que uma coisa que o SAI poderia ter feito, sim, ele próprio, né? A autarquia própria poderia ter feito, e não. Isso aí foi uma opção à época do gestor, que entendeu e quis assim, né? Então, mas hoje a empresa está aí. É uma maneira de você também tentar sanar a curto prazo essa questão de falta de água na cidade. Quer dizer, hoje nós estamos dependendo dela, inclusive. Se não tivesse ela, não teria água, sabe? Então olha que situação. Mas enfim, tirando essa questão, vamos dizer assim, política, é certo, errado ou não, estamos sem água, precisamos. Você tem empresa? É uma ideia, é uma saída. Ele está fazendo isso? Não sei. Entrou em contato com a empresa? Acredito que sim. Acho que na última sessão que ele foi lá explicar, parece que ele entrou, a empresa queria estender o prazo, enfim, não vou entrar no mérito porque eu não participei dessa reunião. Mas é uma forma de você ter mais água, para você dar suprir a necessidade que você tem hoje. Mas se você perfurasse mais poços, o que a General Water poderia fazer? Ela ficaria obsoleta, quase obsoleta. Você tem que suplantar o que ela fornece para você não depender dela, é isso que eu quero dizer. Mas ela é nossa.
Daqui a alguns anos ela é nossa. Daqui, vamos ver, 2028, acho que tem mais 8 anos de exploração. Só isso. Não, é bastante. Mas não eu falo assim... Nossa, é como que já foi pago. Sim. Mas isso, Luiz. A gente vai tomar conta. Outra questão, estudar a questão da encampanação. Vamos tomar conta já. Mas isso vai gerar um custo que a empresa pode judicializar isso. Ela vai querer que que a administração pague os lucros que ela teria por você já estar adiantando. É um risco que se corre, que o gestor não correu. Isso aí depende também do superintendente, do prefeito e tal. Mas é uma ideia também. Luiz, eu não vou fazer isso aí. Então tá bom. Não se optou por isso. Então a empresa continua explorando. E ela tem toda lá a expertise para isso. Ela tem o pré-tratamento, ela fornece 100 milhões de litros. Peraí, então, eu falo assim, no momento de crise que a gente está vivendo, é uma das opções. A outra questão dos poços, sim, tem que furar poço. Eu acho que... Mas volto a dizer aqui, que fique gravado aqui. Vamos cuidar do nosso Ribeirão. Muito bem, Luiz. Em suma, temos que aguentar o contrato da General Water e fim de papo. O que poderia é o próprio SAI comprar mais água da empresa. Sim, Porque se ele está perfurando, deve ter água sobrando. Sim, hoje a gente tem um aquífero Tubarão aqui embaixo que tem muita água. Pois é. E se a empresa já tem os poços perfurados, por que não aumentar a vazão? É uma saída, que se pode ter a curto prazo, rápido. Mas depende aí do gestor ver o que ele quer fazer. Diante de tudo que eu vejo na administração pública, eu acho que o único problema que deve preocupar muito o Dr. Cássio é o problema da falta d'água, que não deveria existir. Outra coisa também que é responsabilidade do SAI. Quando você asfalta uma rua, tem a boca do esgoto que fica 10, 8 centímetros. Você faz um buraco novo, num asfalto novo. Era para igualar. Eu não vejo isso. Criar esses buracos a gente fala PV, posto de visita. Sim, teria que se conversar aí entre a secretaria, que está asfaltando, com a autarquia, inclusive também a questão a necessidade, por exemplo, de troca de rede, então não asfalta agora, asfalta depois. Asfaltou, então vamos agora nivelar os PVs. Não só os PVs também, como que é uma coisa que eu bati, indiquei e vou verificar. A questão da drenagem urbana, que foi passada para o SAI sem contrapartida nenhuma. Ou seja, tome conta, SAI, da drenagem urbana, mas peraí, cadê o bônus? Só o ônus? Eu tenho que ter gera um custo. Faz parte do saneamento? Faz parte do saneamento. Mas eu verifiquei lá que existe a legislação através da área PCJ, que é uma agência reguladora que faz a regulação do serviço do SAI, onde fala que iria ser feita uma contrapartida. Ou a prefeitura manda esse dinheiro ou retoma. Tira do SAI e volta para a prefeitura. Até porque você tem que ter cadastro. Eu falo drenagem aqui no sentido dos córregos, boca de lobo. Sim. Então, isso aí eu fiz a indicação, já encaminhei para o executivo para analisar. Acredito que devo ter algum processo administrativo aberto aí para se verificar essa possibilidade, principalmente agora, o SAI está sem recurso para isso, Então, seria uma forma aí de você ter mais para fazer frente a essa despesa que você tem com drenagem. O Dr. Cássio teve mais de 92% dos votos. E um governo, de um modo geral, bom. Pela votação, ótimo, O que você particularmente acha? Sim, fez um primeiro mandato
muito bom, tanto é que refletiu nas urnas aí, os 92% de aprovação da gestão Cássio, tanto é que foi por isso que eu optei, enquanto político e dirigente partidário, e apoiá-lo na reeleição, né, para fazer parte aí, vamos dizer, da sua base de apoio na Câmara, né. Então você faz parte Sim, eu saí. Da situação? Hoje é situação, posição, né? Sim, eu faço parte. Como saí, vamos dizer assim, a gente saiu numa chapa aonde o meu partido o apoiou como candidato a prefeito, né? Mas, e aí, vamos dizer assim, faço parte da situação, né? Mas uma situação que analisa os projetos, que verifica. Se você encontrar alguma coisa que não está certa, você vota contra? Voto, sem problema nenhum. Só isso que eu quero saber. Sem problema nenhum. Existem regras. Sim, eu acho que tudo tem que ter uma coerência aí. Peraí, aqui eu entendo que precisa ser melhor estudado, melhor analisado. Vamos entrar num consenso aqui. Vamos nos respeitar enquanto executivo e legislativo. Não, mas você está comigo, você tem que fazer. Não é assim não, Luiz. Eu acho que... Faço desde que esteja certo. Exato. E haja lucro para a sociedade. Sim, vamos sempre pensando no interesse público em primeiro lugar. Sim. Você não tenha dúvida que eu vou fazer e espero manter isso até o final do meu mandato. Murilo, parece que tem uma pergunta de um... Ai. Vou tomar água. Eu aproveitar falar nisso, falando em participação. Por favor, curta, se inscreva no canal, dá clica no sininho lá para a gente poder crescer e mostrar mais vídeos, tá bom? É um pedido que eu faço. Qual é a pergunta, caro técnico? A pergunta é do Felipe Godinho. Caso ocorra um convite para concorrer ao cargo de prefeito na próxima eleição, você aceitaria? Eu acho que é muito cedo ainda. Político, quando fala eu não sou isso e é muito cedo, na hora certa ele vai fazer. Claro. Eu vejo assim, o Luiz tem um ano de mandato como vereador. Ano que vem a gente vai ter as eleições para presidente, deputado. O meu partido hoje se fundiu com o DEM. Hoje a gente é a União Brasil, né? Então, quando você fala em concorrer a um cargo do executivo, você tem que ter um grupo de pessoas que estejam a mesma ideia, que estejam engajadas no mesmo propósito, né? Então... Luiz, você não quer então? Não, quem sabe, por que não? Mas hoje... A ideia não é má. A ideia não é ruim, né? Não é má, mas hoje eu vejo que ainda tem que caminhar um pouquinho aí e amadurecer essa ideia. Ilustre Felipe Godinho, espero ter respondido sua pergunta. É isso aí. Luiz, nós estamos terminando. Muito obrigado, quero agradecer você por ter vindo. Que isso, né? Foi um papo aí que a gente precisava ter, principalmente sobre a autarquia, sim, que você conhece profundamente, e depois como vereador. Sim, eu acho importantíssimo, como disse para você antes aqui, a participação de todos os políticos. Aqui, nem todos. Nem todos. Mas que venham e se colocam à disposição, esclareçam o que pensam, a maneira como que estão, né, vamos dizer assim, para prestar contas do mandato, né, e fazer um bate-papo legal. A hora passa, a gente nem vê, né, verdade. Né, mas eu fico feliz de ter participado. Espero poder voltar aqui com novidades. Que bom. Com muita chuva, muitos poços perfurados. Você entra de guarda-chuva, essa chuva aqui não para. Mas parabéns aí, espero que todos curtam, acompanhem aí, se inscrevam no canal do nosso querido Antônio José Neto. Eu já estou inscrito. Que bom. E vou fazer questão aí de compartilhar
E, como eu disse, o melhor melhor e podcast de único. Porto Feliz. O melhor porque é único. Obrigado, Luiz. Imagina, Um abraço. Prazer é meu.